Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Alô, alô, e aí? Chega mais? Bora nessa começar com tudo? Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Pra quem não sabe, dia do e da jornalista. É começo de semana, é começo de bem viver pra gente. É aqui mesmo que a gente ecoa uma vida mais leve, mais justa e mais solidária entre todos e todas. Juntamos um pouquinho dessa nossa diversidade de sotaques, saberes e sonhos para defender dias cada vez melhores. E tudo isso, óbvio, sem nunca perder de vista a necessária qualidade nas análises e nas informações. Eu sou o Daniel Lamir e com a equipe do Brasil de Fato, temos o prazer de estar contigo nessa nossa sintonia de sentidos. Hoje, por exemplo, lançamos até um desafio aqui na edição, tá? Através do nosso som, queremos estimular o seu olfato. E aí, será que deu uma curiosidade? Eu digo que tem mais, tá? Porque tem essas e muitas outras que você confere agora mesmo nas manchetes do dia. Nossa reportagem acompanha os conhecimentos tradicionais presentes em perfumes místicos em Belém do Pará. Abril Vermelho. Conversa Bem Viver é sobre a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Estudo mostra que atraso na demarcação de terras indígenas leva à degradação de biomas. Paisagismo como maquiagem? Nossa reportagem conferiu uma polêmica nas obras de preparação para a COP30. Repórter SUS. Como funciona e quais são os obstáculos para tratamento do autismo no Sistema Único de Saúde? Bom, custa nada lembrar, né? Tem essas e tem muito mais, tá? Você confere tudinho na edição que tá só começando. A gente abre o programa com a pauta de defesa do meio ambiente e sua relação com os povos originários. E nesse sentido, na luta contra o desmatamento e degradação de biomas. E um dos argumentos que entra nessa questão é a importância da demarcação de terras indígenas no Brasil, né? É muito comum, por exemplo, a gente ouvir que a garantia do território aos povos originários protege a Amazônia. E a gente sabe também, né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas é importante a gente até ampliar um pouco esse ponto de vista. Destacar que esse impacto positivo da demarcação de terras indígenas vale para todos os biomas. Não é só a Amazônia. Temos que considerar também Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E essa constatação está em um novo estudo do ISA, Instituto Socioambiental. Além da preservação do bioma, a demarcação também garante a regeneração da vegetação e a conservação da biodiversidade. Quem traz os detalhes pra gente é Douglas Matos. O atraso na demarcação de TIs, terras indígenas, tem impacto direto na degradação ambiental dos biomas brasileiros. É o que aponta um novo estudo do Instituto Socioambiental, que comparou o índice de desmatamento com a data de reconhecimento das terras indígenas registradas em documentos oficiais. A conclusão é que, sem a demarcação, as TIs ficam mais vulneráveis a invasões, exploração ilegal de recursos naturais e desmatamento. Na Caatinga, por exemplo, cerca de 85% das terras só foram delimitadas a partir de 1990. Até 2004, 77% do desmatamento tinha ocorrido nessas áreas, quando metade ainda não estava oficialmente reconhecida. O estudo também revela que na Mata Atlântica, onde o processo de demarcação é ainda mais atrasado, 90% do desmatamento aconteceu antes de 2000. No entanto, a partir de 1991, quando mais de 25% das TIs foram homologados, a regeneração ambiental nessas áreas começou a superar a perda de vegetação. Nos 10 anos seguintes, esse índice positivo saltou de 4,72% para 21,87%. No Pampa, 92% do desmatamento nas TIs ocorreu antes do ano 2000, período em que as terras estavam em processo de regularização, com 83% das TIs sendo reconhecidas
reconhecidas até 2007. Já no Pantanal, as terras indígenas se mostraram 4,5 vezes mais preservadas que as áreas fora delas. Mas a regeneração da vegetação nativa é dificultada pela presença de invasores, mesmo em terras já homologadas. Esse estudo ocorre em meio a um cenário de intensas discussões e mobilizações sobre os direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil. O marco temporal, uma tese que restringe a demarcação das terras indígenas a áreas que estavam sob posse ou disputa indígena desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, continua sendo um dos temas centrais desse debate. Recentemente, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, apresentou um anteprojeto de lei que, entre outros pontos, discute mudanças no processo demarcatório e propõe a indenização de fazendeiros por terras invadidas. A proposta tem sido criticada amplamente por representantes indígenas e entidades indigenistas, que alertam para os riscos de inviabilizar o reconhecimento de terras e fortalecer interesses rurais em detrimento dos direitos dos povos indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Adele Robichês. Locução, Douglas Matos. Bom, e a gente lembra que essas discussões voltam à tona com mais intensidade com a 21ª edição do Acampamento Terra Livre. Conhecida pela sigla ATL, essa é a maior mobilização indígena do país. O evento começou hoje, dia 7, em Brasília, e vai até a próxima sexta, dia 11. Ele reúne milhares de lideranças indígenas de várias regiões. A programação segue com debates de temas como conflitos territoriais, mudanças climáticas e resistência. O marco temporal será um dos principais pontos de pauta. As mobilizações buscam a proteção dos territórios indígenas. Além disso, garantir que o direito à terra não seja subordinado a interesses políticos e econômicos, ou seja, uma luta contra as ameaças às suas formas de vida e pela preservação ambiental. Bom, terra não é e nem deveria ser vista como mercadoria, né? Por isso, além de demarcar, o país também mantém vozes firmes e coletivas para reformar. Esses são gritos necessários da nossa história de povos que sabem que a terra é raiz, é sustento, é vida que pulsa. Assim, o papo da vez agora é reforma agrária popular, com a jornalista e amiga Gabriela Moncal no Conversa Bem Viver. Conversa Bem Viver. Oi, esse é o Conversa Bem Viver, dessa vez comigo, Gabriela Moncal. Hoje a gente fala sobre o Abril Vermelho, a tradicional jornada de lutas feita nesse mês pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A mobilização anual acontece no marco do aniversário do massacre de Eldorado do Carajás. Em abril de 1996, no Pará, camponeses faziam uma marcha até Belém quando foram massacrados pela polícia militar. 21 trabalhadores sem terra foram mortos e outros 69 mutilados. Desde então, o 17 de abril se tornou o Dia Internacional de Lutas pela Reforma Agrária. Agora, o massacre completa 29 anos. Para conversar com a gente sobre esse Abril Vermelho de 2025, a gente recebe Margarida Maria da Silva, ou Magal, como é mais conhecida. Ela faz parte da Coordenação Nacional do MST. Magal, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu começo te fazendo uma pergunta sobre o contexto em que chega esse Abril Vermelho. Como que o movimento avalia que está esse momento político de luta pela reforma agrária no Brasil? Nós que agradecemos o convite. Então, o contexto, né, que nós vivemos no nosso país, primeiro, né, uma crise alimentar que nós temos vivenciado, a alta dos preços dos alimentos, então isso trazemos como a reforma agrária como instrumento importante que pode sim contribuir no combate à fome, à desigualdade social, mas também pode contribuir com a sociedade brasileira na diminuição dos preços dos alimentos. Então, nós vivemos um contexto do alto da inflação no país, onde os preços dos alimentos estão muito alto e é inacessível para a população brasileira. Então, é um contexto, né, que nós temos vivenciado de uma concentração fundiária muito grande no nosso país, onde a reforma agrária cumpre um papel importante
na produção de alimentos saudáveis, no combate à desigualdade social, mas também no combate à crise ambiental e climática que o mundo, mas em especial o Brasil, também tem vivenciado, e os mais impactados com tudo isso têm sido a população mais pobre e vulnerável do nosso país. E também, né, Magal, recentemente houve um anúncio do governo federal, inclusive o presidente Lula foi até um assentamento do MST pela primeira vez nesse mandato dele, anunciar algumas políticas, algumas medidas para a reforma agrária, mas o movimento veio a público dizer, enfim, celebrar as conquistas, né, o assentamento daquele espaço, mas também dizer que estava insuficiente o que o governo anunciou, né, que seria o equivalente a assentar 8% apenas das famílias que hoje vivem em acampamentos no país. Como que vocês veem também isso? Nós vemos como é um anúncio importante e simbólico, né, porque é a primeira vez que o presidente, nesse terceiro mandato do governo Lula, ia a um assentamento de reforma agrária, Quilombo Campo do Meio, importante e simbólico, como outros anúncios, mas está muito aquém do que é a reforma agrária no Brasil. Só o INCRA, isso dados ainda que não concluído, já cadastraram mais de 150 mil famílias acampadas. Dessas 150 mil famílias acampadas em todo o Brasil, quase 100 mil famílias é do MST. E nesses anúncios que o governo Lula fez, um pouco menos de 5 mil famílias foram contempladas do MST. Então, está muito aquém do que é a reforma agrária, da necessidade da aquisição de terras para a reforma agrária no Brasil. Então, os anúncios foram importantes, foram simbólicos, mas ainda é muito pouco para aquilo que a reforma agrária, para que o MST necessita nesse momento. E Magal, entrando então agora nas reivindicações principais que o Abril Vermelho deve trazer. O lema desse ano é ocupar para o Brasil alimentar. Certo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você já introduziu um pouco na leitura de contexto que a gente está, mas queria te fazer essa pergunta um pouco mais voltada para qual que é a pauta central que o movimento pretende trazer. Tem alguma demanda mais específica? É financiamento para a reforma agrária? Ou, ao invés de ser voltado mais para o governo federal, a pauta desse mês é mais para a sociedade, para um debate público com a sociedade? Qual que é o foco central desse Abril Vermelho de 2025? Então, Gabi, esse ano, né, em 2025, nós memoramos 29 anos do maior massacre de trabalhadores no Brasil. Então, são 29 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Então, esse abril ele vem como denúncia também do modo de produção do agronegócio, como ele tem sido violento. E aí, com a destruição dos bens da natureza, com a violência, o aumento da violência no campo, nós temos vivenciado isso enquanto Movimento Sem Terra, mas os indígenas têm vivenciado isso muito mais forte. Então, como o agronegócio também é violento. Então, o nosso Abril Vermelho, além de denunciar, né, as impunidades e a violência no campo, ele traz como principal bandeira de luta a defesa da reforma agrária. E a defesa da reforma agrária compreendendo que precisa estar no centro do governo com o aumento do orçamento, mas também debater com a sociedade, né? Como é que a reforma agrária cumpre o papel de poder desenvolver, contribuir no combate às desigualdades sociais que o nosso país tem vivenciado, combater a fome, combater a alta do preço dos alimentos, combater a crise ambiental e climática, com esses problemas que a sociedade brasileira tem vivenciado. Então, a reforma agrária ela cumpre um papel importante na produção de alimentos saudáveis, com base agroecológica, na defesa do meio ambiente, na defesa dos bens comuns, mas principalmente em defesa da vida, dos camponeses, das comunidades tradicionais, ribeirinhas e dos povos indígenas. Então, a nossa principal bandeira de luta, como você mesmo trouxe, ocupar para o Brasil alimentar. Nós precisamos ocupar o latifúndio, denunciar os crimes que eles têm feito no campus, mas principalmente a nossa principal bandeira do nosso abril é produzir comida, é dialogar com a sociedade e também com todo o povo brasileiro. E Magal, você sente que tem, a gente está em 2025, no ano que vem é o último ano desse mandato do governo Lula, a gente sabe que vai ter eleição presidencial, vai ser um momento bastante tenso, né? Todo mundo na dúvida de qual vai ser o candidato do PT, se o Lula vai concorrer de novo, a direita aí se organizando, uma série de candidatos, enfim, tudo muito incerto. Você sente, assim, o movimento, o MST sente que tem um senso de urgência da definição do orçamento para a reforma agrária no ano que vem? Digo assim, o mandato daqui a pouco vai acabar e tem coisas que talvez fossem importantes de deixar colocadas, enfim, avançar antes que acabe esse mandato.
Ou o movimento não faz tanto essa análise de que está correndo contra o tempo? Olha, nós compreendemos, né, que o governo Lula, né, tem cumprido um papel importante na sociedade, né, com esse tema das infrações, com essa diminuição da fome no nosso país. Ele tem cumprido um papel importante, e aqui queremos ressaltar, mas para a reforma agrária nós precisamos sim avançar. Independente das eleições do ano que vem, né, independente disso, nós já pautamos nas reuniões anteriores com o presidente Lula, com a ministra Gleisi Hoffmann, que o orçamento para a reforma agrária ele é essencial para nós avançarmos na política, que é a democratização e o acesso à terra aos camponeses e camponesas. Então, é essencial que o orçamento seja recomposto para que nós possamos sanar essa dívida que o país tem com a reforma agrária, com o MST e com toda a sociedade, porque a produção de alimentos saudáveis, né, e combate à fome no nosso país é uma tarefa de todos nós, camponeses e camponesas. Certo, e Magal, para terminar, o que a gente pode esperar, quais ações estão previstas, né, para esse Abril Vermelho? A gente sabe que costuma ser uma jornada de lutas marcada por ocupações de terra, que o MST faz, né, que acho que a ocupação de terra vem como uma forma de pressionar o avanço da destinação de terras para a reforma agrária, mas também é uma forma que o movimento tem, que a sociedade organizada tem, de já fazer ali na prática a própria reforma agrária, né? Enfim, ao invés de esperar que isso venha, digamos, a população se organiza, já entra na terra e já faz esse debate bastante prático do que é a função social da terra, para que a distribuição de terra deveria estar a serviço de quê, né? Então, se você puder adiantar um pouquinho para a gente o que a gente pode esperar desse abril de 2025? Olha, a gente podemos esperar, né, a nossa expectativa e o que nós temos construído é que será um abril de muita luta, de muita denúncia do modelo do capital, do modelo do agronegócio no campo, através da luta pela terra, mas também várias atividades e ações que serão feitas em todo o país, em todas as regiões do nosso país. Nós teremos atividades simbólicas de solidariedade à sociedade, com doação de alimento, com doações de sangue, várias ações simpáticas à sociedade, com marcha, mobilização, luta. Então, teremos uma série de atividades em todo o país, mas também de negociação, de entregar a nossa pauta ao governo, aos INCRAS, para que nós possamos reivindicar e nesse processo de luta do mês de abril a gente possa tirar conquista para o nosso povo, seja através da luta pela terra, através da desapropriações diárias, né, de poder ter novas famílias assentadas, mas também para o desenvolvimento dos nossos assentamentos, né. Nós temos assentamentos que estão sem construção de casas, sem não acessar nenhuma política pública nesses últimos anos, né, podemos dizer nesses últimos 8 anos, desde o golpe da presidenta Dilma e do governo passado, e até então a gente não conseguimos ter avanço nessas conquistas, nesses anúncios que o governo fez, que são tão importantes, mas que nós não temos conseguido acessar lá na ponta, os assentados, os acampados da reforma agrária. Então, é um momento de nós também debater com a sociedade, dialogar com a sociedade, que modelo de agricultura que nós queremos para o campo brasileiro, né? Que modelo de agricultura que nós queremos que respeite a biodiversidade, que respeite a natureza, que produza comida e produza comida agroecológica, comida de verdade, e que esteja preocupado com os problemas que o nosso país e o nosso povo mais pobres têm vivenciado no nosso país. Então, é um abril de muita luta, né, de muito simbolismo, mas também de muita denúncia do modelo do capital na agricultura no nosso país, principalmente nesse tema da concentração de terras. Tá certo, muito obrigada, Magal. Certamente a gente vai seguir acompanhando aí os próximos capítulos. Você acaba de ouvir Margarida Maria da Silva, da Coordenação Nacional do MST. A gente falou um pouco sobre o que a gente pode esperar do Abril Vermelho, a anual jornada de lutas que os Sem Terra fazem nesse mês. Valeu e até a próxima. Conversa Bem Viver. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente destaca agora um edital que ajuda na preparação da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. Essa é a segunda edição da mobilização nacional que está marcada para novembro deste ano em Brasília.
O edital que estamos falando aqui é o Nilma Bentes e vai apoiar coletivos, grupos e organizações de mulheres negras. A iniciativa é da ONG FASE, através do Fundo SAAP e do Fundo DEMA. De acordo com a organização, o edital será lançado em breve. Ele apoiará processos de mobilização locais, regionais e nacionais em preparação para a marcha. As inscrições estarão abertas no período de 9 de abril, próxima quarta, a 9 de maio. O edital vai receber projetos das regiões Sudeste, Nordeste e Amazônia Oriental. Você pode acompanhar mais informações nas redes sociais da ONG FASE. Bom, e aí, você gosta de recadinhos do coração? Eles são sempre bem-vindos, né? É que a gente compartilha aqui aquele bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, o valor que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse agora apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. A cidade de Belém vai sediar a COP30 neste ano. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2025 está marcada para 10 a 21 de novembro. Nesse embalo, a capital paraense segue se preparando para receber delegações do mundo inteiro. No final do mês passado, o governo inaugurou um trecho do Parque Linear da Doca. Essa é uma das principais obras da cidade para a Conferência Internacional. E com ela surgiu a notícia de que 88 árvores artificiais seriam colocadas no local. Se você acha que entendeu errado, eu repito, tá? 88 árvores artificiais. Achando pouco, o anúncio ainda destacou outras 100 árvores artificiais instaladas em outros pontos da cidade. Esse anúncio óbvio gerou muitas críticas ao governo estadual, e aí dessa forma eles voltaram atrás. E qual foi a ideia? A colocação de estruturas metálicas com vasos suspensos, ou seja, uma espécie de árvore de ferro para sustentar as plantas. O caso resultou em mais um capítulo da luta de moradores e moradoras que denunciam racismo ambiental. A crítica também aponta uma falta de projeto adequado para a metrópole da Amazônia. A reportagem é de Heraldo Paulino. Quando a arquiteta Naira Carvalho, responsável pelas obras do Parque Linear da Doca, em Belém, posou ao lado de uma árvore de plástico, gerou uma grande polêmica. Ela anunciou que 190 dessas árvores serão instaladas em locais onde não seria possível plantar árvores vivas, numa ideia inspirada nas gigantescas árvores artificiais de Singapura. A reação negativa foi imediata, com críticas de ambientalistas, influencers e da opinião pública. Dias depois, o governo recuou e substituiu o protótipo das árvores artificiais por vasos suspensos. Mas essa solução também tem gerado críticas, como explica o botânico e paisagista Ricardo Cardim. E colocar no lugar de árvores de verdade, que conseguem ter durabilidade, capacidade de equilíbrio ecológico, diminuir temperatura, aumentar a umidade do ar, segurar barulho, segurar poluição, segurar poeira, segurar chuva, formar chuvas, tudo aquilo que as árvores nos trazem, colocar no lugar uma gaiola de metal, com a desculpa de que ela é reciclada de metal, e em cima dela vasos de plantas exóticas, estrangeiras. Pelo que eu vi nas fotografias divulgadas, a gente tem espécies exóticas invasoras, reconhecidas pela ciência, sendo usadas nessas árvores, como a Tradescantia zebrina, uma espécie típica da América Central e que é uma importante invasora da Mata Atlântica e que, se cair na água de um rio na frente, por exemplo, pode também contaminar a floresta amazônica. Os projetos dos parques lineares sobre os canais das avenidas Doca de Souza Franco e Tamandaré, além do parque da cidade, prevêem o plantio e a transposição de plantas nativas da Amazônia.
Isso inclui a transposição de plantas da mata ciliar do rio Tucunduba, que passa por 2 bairros periféricos de Belém. A realidade dos canais e da maioria dos bairros periféricos da cidade é de ausência da cobertura vegetal. As áreas mais arborizadas de Belém estão no centro, e as obras da COP30 reproduzem essa lógica, como explica o professor de Geografia do Instituto Federal do Pará, Tiago Santos. Para fazer uma cidade moderna, é o que se pensava, o que se pensou historicamente aqui para a Amazônia, é necessário você vencer esses obstáculos da natureza. Então, a retirada da cobertura vegetal, né, da floresta, e o aterramento do rio. Né? Você pega, por exemplo, ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, a imagem que você tem do rio, dos igarapés, né, dos corpos hídricos urbanos, é que eles são lugares propícios a doenças. As obras para a COP30 não foram amplamente debatidas com a sociedade, o que revela outro problema crônico de Belém, a falta de um projeto de cidade amazônica. Apenas agora, mais de 5 anos depois do prazo legal e às vésperas da COP30, a Prefeitura de Belém está retomando o debate sobre o plano diretor urbano. José Oeiras, coordenador da Ação da Cidadania no Pará, explica a situação. Existe um problema de Belém, que é a questão da arborização. Belém, o déficit de árvore na cidade é muito grande. Então a cidade se está formando uma cidade de pedra, como chama, né? Nos últimos 25 anos. O crescimento mobiliário de prédio, né, para atender uma classe média alta foi estrondoso, né? Esse problema a gente identificou, inclusive, na discussão do plano diretor, porque Belém, inclusive, precisa fazer uma revisão do plano diretor, a gente está atrasado. A cada 10 anos, segundo o Instituto da Cidade, tem que fazer uma revisão do plano da cidade. Belém está com quase 5 anos de atraso nesse processo. A Doca de Souza Franco, onde está sendo realizada a polêmica obra do Parque Linear, concentra um dos metros quadrados mais caros de Belém. A poucos metros dali está a Vila da Barca, uma das áreas periféricas mais emblemáticas da capital paraense. Influenciadores digitais da comunidade denunciam que o esgoto da Doca vai passar pela região. Atualmente, moradores já sofrem com o mau cheiro causado pelos rejeitos da obra. Inês Medeiros, educadora e liderança da Vila da Barca, desabafou sobre a situação em suas redes sociais. Para eles, o Parque Linear. Para nós, estaremos recebendo nada mais do que o cocô da Doca. Estamos na comunidade da Vila da Barca, onde há mais de 100 anos resistimos para se manter nesse território, mas décadas e décadas depois a gente sempre é atacado de alguma forma. E dessa vez a gente está sendo atacado com os dejetos que virão da área nobre de Belém. De Belém, para a Rádio Brasil de Fato, Heraldo Paulino. Bom, é curioso e preocupante, né? Como o verbo plantar parece algo distante, para a gente dizer o mínimo aqui, né? Distante para algumas pessoas. Agora a gente nem muda a cidade para mostrar o outro lado da relação com a natureza, de pessoas que não têm medo de plantar. Ao contrário, de quem mantém viva uma tradição de culturas e conhecimentos literalmente enraizadas na terra. São mulheres que há 5 gerações compartilham essências na feira Ver o Peso, a maior a céu aberto da América Latina. As herveiras mantêm pequenas porções perfumadas e os mais diversos desejos podem ser realizados. O papo agora é sobre os perfumes místicos, uma tradição na capital paraense. Para quem ouviu o nosso anúncio na abertura do programa, chegou o momento. Tá lembrado? Tá lembrada? Esse é o momento da gente ouvir, imaginar e, quem sabe, até sentir cheiros com a reportagem que vamos ouvir agora. E é com Mariana Castro. Cheira no meu cangote, passa no concurso, abre caminhos. Os desejos engarrafados são variados e a responsabilidade de serem realizados vem das mãos de herveiras que herdaram os conhecimentos das avós, mas especialmente da fé nas ervas amazônicas. Famosas na Feira do Ver o Peso, as poções perfumadas estão concentradas em mais de 80 bancas. E a mais tradicional delas é da Bernadette Freire, conhecida como Bete Cheirosinha, que herdou o espaço há 50 anos. Esta atividade aqui, ela era da minha avó, passou o conhecimento para a minha mãe, da minha mãe passou para mim, eu já estou passando para filhos e netos. É a 5ª geração. Essas ervas aqui, ó, são ervas cheirosas, ervas atrativas, ervas medicinais. Elas vêm dos interior de Belém. O caboclo ribeirinho já traz direto aqui.
Não é para pegar a garrafa e fazer isso aqui assim. Cada 3 dedos para 2 litros com água. Aí vai tomar um na segunda, outro na quarta, outro na sexta. Vaidosa e muito simpática, na banca da Beth, o perfume mais procurado é o Atrativo do Amor, uma combinação exclusiva de ervas pensada e preparada por ela mesma. Os perfumes são extraídos das ervas. Aqui contém carrapatinho, agarradinho, chega-te a mim, chora nos teus pés, pega, não te larga, faz querer quem não te quer, vai buscar quem tá longe, queira ou não queira, ele vai ter que me querer. Tudo isso aí são o nome das ervas feito o Atrativo do Amor. O paticholim, ele é uma delícia após o banho, ou você pinga no borrifador de ambiente, aromatizador, passa pano molhado na lajota. Esse aqui é muito cheiroso. Olha. Ai, eu adoro. Por sua localização estratégica, Belém mantém viva a cultura, os mitos e saberes da Amazônia, a partir do contato entre a diversidade de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e urbanos. Beth fala sobre a ancestralidade por trás de cada produto. Como meus avós, meus pais eram dos interior de Belém, lá de dentro do mato, do meio dos índios, eles já vieram com esse conhecimento de lá para cá. Eu sou daqui mesmo, mas eu aprendi. Eu estou nesse Ver-o-Peso desde criança. E isso aí é muito importante, esse conhecimento, passar de geração para geração. É muito importante. Quer dizer que a nossa cultura paraense não morre fácil, porque vai passando de geração para geração. Entre os turistas, de imediato as porções atraem os olhares, geram curiosidade e risos, até entenderem o quanto a tradição é levada a sério. Como conta Ana Arruda, que está visitando a cidade. A gente achou muito curioso o nome das porçõezinhas, né, e das ervas. É muito cultural, a gente tem um pouco disso lá em Fortaleza, mas é com outra pegada. A gente riu muito dos nomes, tem uns nomes que são mais para sacanagem, outros que são mais de poções que prometem, né, trazer harmonia para o lar, união familiar. Então a gente achou isso muito curioso, como realmente as pessoas, né, dão credibilidade, acreditam, né, nesse costume das poções, e a gente achou muito curioso e muito interessante, vale a pena a visita, muito cultural daqui. As poções já ganharam até uma homenagem em estampas de roupas regionais de Belém, como conta a empresária Patrícia Souza. A gente já trabalha com a cultura regional desde 2014 e a gente acabou de lançar uma coleção, que é a Coleção Atrativos, que exalta as herveiras do Ver-o-Peso, né? Essas mulheres que têm tanta importância pra gente, que já trabalham há muitos anos no maior mercado a céu aberto do Brasil. De geração em geração, a venda das fragrâncias chega a reunir diversas pessoas da mesma família, como é o caso da jovem Fabiana, que ao lado da tia e do irmão, leva adiante os saberes dos mais antigos. Aqui, a poção mais procurada vem da lenda amazônica do boto cor-de-rosa, como explica Fabiana Caldeira. Eles procuram de um tudo, mas assim, o que mais a gente vende, mano, não vou te mentir, não vou te enganar. Vende andiroba, vende copaíba, vende banhos, garrafada, mas o que mais vende é esse daqui, ó, o óleo da bota. Tanto pela parte dessa atração toda que ela traz, que aperta ali, solta ali, não sei o que, e o babado, só que também ele é remédio, ele é usado para asma, para dores, é usado no tratamento de hemorroida. E se funcionam, todas elas garantem que sim. É o que afirma Fabiana. Eles compram aqui, aí depois de uma semana eles voltam para te contar o resultado, então isso já vai ganhando tipo uma confiança, principalmente a arbuchuda, que tem problema de engravidar, que tem mioma, às vezes a mulher aparece com mioma, um policisto, aí já leva uma garrafada de inflamação, aí depois toma de engravidar, minha preta, depois de do menos assim de uns 3 meses volta aqui com a barriga. Aí, mano, isso daí é muito satisfatório, né, mano? Tu vender assim alguma coisa, tu chegar e tu vê, mano. É isso. A gente vê muito resultado nas nossas garrafadas, desde as garrafadas aos perfumezinhos. Eu uso mais a atração para freguês, mais negócio de cliente, chama dinheiro, abre caminho, mais essas coisas assim. E com amor eu me garanto que eu sou babado. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Vale a gente destacar que muitas receitas desses perfumes vêm de tradições indígenas e afro-brasileiras,
Dessa relação, ela passa de geração em geração. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Opa, e chegou aquele momento. O momento do recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. É que estamos falando em rede, minha gente. Sou eu, é você e são muitas outras pessoas por esse nosso Brasilzão. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o país. São emissoras espalhadas em todas as regiões que recebem e compartilham nossas edições diárias. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. E o que é bom pode ficar ainda melhor, né? É que essa nossa rede ainda pode crescer. Você, por exemplo, faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site. O passo a passo é bem simples. Entra em brasildefato.com.br, procura a seção Rádio Agência e depois clica em Seja Parceiro. Depois é só preencher um formulário e tá tudo pronto. Mas a gente aqui não pode se esquecer das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Coisas que você pode estar fazendo e prejudicando a sua saúde bucal. Eu sou a doutora Joyce Santana, implantodontista, e vem comigo nessa dica que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina. Claro que fumar, seja ele cigarro eletrônico, ou beber, seja as bebidas com maior teor de álcool ou menor teor de álcool, todos eles são um grande problema para a saúde bucal. A mucosa da nossa boca e esse tipo de droga não se misturam. Então evite o consumo desse tipo de produto. Fora isso, vamos falar da nossa correria? A nossa rotina ela tende a ser muito acelerada e às vezes nós não mastigamos corretamente. Evite mastigar correndo, porque você pode adquirir um problema no esôfago, que é justamente a passagem do alimento entre a boca e o seu estômago. Agora vamos falar daquela mordida que toda hora você está mordendo a boca. Isso é péssimo, porque essa mordida constante se torna uma lesão crônica e isso a longo prazo pode se tornar um problema também. Por último, fica a bebida quente. Todo mundo sabe que aquele cafezinho quente é gostoso, mas se toda hora você está queimando a boca quando você toma um chá ou um café, é um problema, porque se torna também uma lesão crônica. Evite o consumo de bebidas muito quentes. A vida é maravilhosa, você precisa desse sorriso por muito tempo. Aproveite ela. Um forte abraço. Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. A data marca o aniversário da fundação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, no ano de 1948. E a partir dessa criação, temos vários outros desdobramentos de atenção na área, algumas vezes para questões que não necessariamente se trata de doença, como a gente pode até imaginar. Neste mês de abril, por exemplo, tivemos o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Essa é uma condição neurológica que se manifesta em diferentes graus e pode levar a algumas situações específicas, como dificuldades na interação interpessoal, na fala e hipersensibilidades, ações e luminosidade. O diagnóstico do tratamento do espectro autista não é simples porque não existe um marcador específico para essa condição. No ano de 2007, a OMS definiu 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data foi criada para desmistificar essa condição e combater o preconceito sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. O tema também entrou em pauta na edição mais recente do Repórter SUS. O podcast apresentado pela amiga e jornalista Nara Lacerda conversou com Gabriela Pereira. Ela é da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas,
conhecida pela sigla Abraça. Gabriela começou destacando o que a população precisa conhecer sobre o espectro autista. Bom, eu acho que eu gostaria que as pessoas como um todo soubessem sobre o autismo, é que o autismo ele não é doença e que ele não se apresenta para as pessoas de maneira linear. Cada pessoa vai ter características diferenciadas, pode ser parecido, né? Mas nunca vai ser igual. Então, é isso que eu gostaria que as pessoas soubessem, né, para começo de conversa. E principalmente quando se fala no autismo, aquela questão, né, que as pessoas têm aquele mito, mas você não tem cara. O autismo, como a gente já bem sabe, e para quem não sabe aprender agora, é uma deficiência neurológica, está no cérebro. Não tem como eu andar com o meu cérebro exposto, como as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, ou as pessoas que têm algum tipo, né, de síndrome, né, como no caso da síndrome de Down, que tem algumas características visuais que você consegue perceber, né, a primeiro momento. Então, nós vamos apresentar características e comportamentos. Então, você vai ter que prestar atenção no nosso comportamento, na nossa forma de se comunicar, na nossa forma de ser. Aí você vai conseguir perceber que essa pessoa, ela é uma pessoa autista ou não. Agora, se você for esperar ter cara, sinto muito. Cada pessoa vai apresentar e vai ter característica conforme o meio social, conforme ela tem acesso, né, que é isso que a gente vai falar aqui. Então, a depender do acesso, aquela pessoa ela vai ter, né, ela vai estar mais estimulada no dia a dia, ou ela vai ter, né, ela vai estar mais ao léu, mais, né, à margem de ter, não as características do TEA, mas mostrando a falta de política pública de acesso que ela não teve. Tem pouco tempo que a condição de autismo é foco de políticas sistematizadas no SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Só desde 2023 que a atenção específica a esse público consta na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Isso garante investimentos e outras ações. E, além disso, o Ministério da Saúde não tinha nenhum grupo diretamente ligado aos trabalhos. Considerando pouco mais de um ano da inclusão, o SUS ainda enfrenta desafios. Por isso, Gabriela analisou a atuação. Eu acho que para a gente chegar no SUS, a gente precisa entender que tanto a parte científica e a parte, né, da questão da medicina tem uma cultura muito misógina, racista, capacitista, que desumaniza o que não parece perfeição. Então, tudo que não é perfeito, eu tenho que medicalizar. E aí a gente tem que falar também que nós vivemos em uma sociedade o quê? Capitalista, né? Então, atrelado a isso, o uso de medicação, né, fornece o que? Lucro. Então, logo, medicar, né, vai trazer muito mais lucro do que você dar, de fato, terapia e qualidade de vida para essas pessoas. E falando sobre a questão do TEA, é muito recente, como foi falado aqui, né, pela Nara, né? Hoje em dia tem esse olhar ainda muito das crianças com TEA. Então, as pessoas falam muito dos tratamentos para as crianças com TEA, mas esquece que essas crianças elas vão ser adolescentes, elas vão ser adultos, elas vão envelhecer, né? Então, só se preocupar com uma fase da vida, né, dessas pessoas não é interessante. A gente precisa se preocupar ao longo da vida. Então, hoje em dia, dentro do SUS, a questão é uma questão que eu sempre falo. Se o SUS focasse pelo menos 50% a tratar a saúde mental com questão terapêutica, a gente teria muito menos custo naquilo que outros tipos de doenças que muitas das vezes têm um custo muito mais elevado do que você dá qualidade de vida mental, né? Então, dentro dos hospitais, a gente tem psicólogo. Dentro dos hospitais, quando nós estamos internados, a gente tem psiquiatra. Por que a gente não tem isso antes, né? E isso a gente tem que ter dentro do SUS, né? Não só se falando, só porque a pessoa tem alguma questão de alguma deficiência neurológica, alguma doença mental, né? Não. Isso deveria ter antes, porque é uma política pública que trabalha para que não ocorra, né, para que as pessoas tenham menos a sua saúde mental afetada. Isso é muito importante. Então, trabalhar, né, antes e não depois, né, que acontece. Então, o SUS, ele é maravilhoso, eu defendo o SUS, eu sou uma ativista dos direitos humanos e uma das minhas pautas é o SUS,
mas o SUS ainda é preso muito ainda a essas questões, né, de não a saúde mental. A saúde mental ela só vem depois que a família descobre que tem uma deficiência, que a pessoa descobre que tem alguma questão de saúde, é sempre depois. E se a gente fizesse esse trabalho antes, eu acredito que muitas pessoas não estariam na fila, né, como, por exemplo, para a saúde, né, questão de câncer, questão de doenças, por exemplo, como pressão alta, diabetes. Por quê? Porque estariam cuidando mais da sua saúde mental e não trabalhando o tempo inteiro como uma máquina, e chega uma hora que esse corpo ele vai, né, desfalecer, e aí vai vir alguma doença, né, que no caso do TEA não é doença, por isso que todas as minhas falas eu vou reforçar muito isso, porque ainda é visto muito como doença, ainda é muito atrelado às doenças psicossomáticas, como depressão, né, a ansiedade, né, a síndrome do pânico, que são comorbidades que muitas pessoas hoje têm, e vem descobrindo que são TEA porque não tiveram diagnóstico na infância, ou quando procuram CAPs não conseguem encontrar profissionais que procurem saber primeiro o diagnóstico. Na primeira consulta, você falou que já está mais desanimado, toma uma receita, né, de um clonazepam, toma uma receita de fluoxetina, e é assim que normalmente é o tratamento de primeira dentro do SUS. Para Gabriela Pereira, ainda falta uma melhor formação de profissionais do SUS para a atuação na área de transtorno do espectro autista. Olha, ainda falta, tá? Não vou dizer que hoje em dia a gente não tem, a gente já tem um caminho que a gente já está percorrendo. Nós, desde a década de 70, que as pessoas com deficiência, suas famílias, as pessoas com deficiência começaram a sair à rua, o TEA, ele é muito recente, né? Eu acredito que, se eu não me engano, foi em 2012 que foi aprovado, né, a lei onde coloca o TEA como uma deficiência, né? A lei 13.146, que dá o direito das pessoas com deficiência, também é muito recente, é de 2015, foi uma luta de 6 anos para conseguir uma aprovação. Humanizar as pessoas com deficiência, e principalmente o TEA, é muito recente. Então, também é muito recente termos profissionais capacitados. E quando a gente encontra esses profissionais, eles só são particular, né? Dentro do SUS mesmo, é muito difícil a gente encontrar, né, esses profissionais, porque precisa-se que essa capacitação, como eu falei lá no início, né, dentro da área científica, as pesquisas científicas, a gente precisa ter médicos autistas, precisamos ter pesquisadores autistas, cientistas autistas, né? Porque hoje em dia a gente tem muita gente que fala sobre o autismo, muita gente vendendo curso, muita gente vendendo capacitação, mas essas pessoas são profissionais que lidam com essa parcela da sociedade, né? É a mesma coisa do que a gente colocar uma pessoa branca para ficar falando de racismo, um homem para ficar falando sobre misoginia, né? Pessoas que não são povos originários falar sobre os povos originários, não, né? Você pode falar dentro do seu lugar de fala, né? Como aliado, mas falar sobre o que precisa, eu acho de uma extrema importância essa entrevista, porque a gente precisa, de fato, colocar à mesa pessoas autistas para falar sobre, sejam elas por oralização, sejam elas por comunicação alternativa, falando em libras, ou às vezes comunicando, piscando, não importa. Pessoas autistas têm muito que contribuir, e muitas das vezes nós somos desumanizados, porque as pessoas acham que, principalmente os autistas não verbal, não fala, não ouve. Meu filho, por exemplo, ele é autista, tem síndrome de Down e é surdo. E eu estou conseguindo, né, desenvolvê-lo, ele está conseguindo estar inserido dentro da sociedade. Mas ele não ouve, ele não entende. Mas ele é autista, ele não entende. Gente, a maioria das crises do autista é porque ele entende que você está desumanizando, né? A maioria das crises que a gente tem é porque a gente chega num local, principalmente quando a gente está com acompanhante, não olha para a gente, fala com o acompanhante, como se a gente não pudesse, né, falar por si. Então, ter esse tipo de capacitação, isso tem que advir do governo. O SUS tem que oferecer. E aí eu quero aproveitar essa questão que a gente está falando a respeito da capacitação. Eu, dentro da Abraça, participo do GT Rosângela Berman, que é de um projeto do Participa, do Conselho Nacional de Saúde, onde nós estamos organizando um projeto que nós vamos apresentar ainda este ano no Conselho Nacional de Capacitação dos Profissionais da Saúde. E dentro desse GT tem eu que sou autista, tem mulher com síndrome de Down, tem pessoas com TDAH, tem pessoas com deficiência física, cego, surdo. Então, assim, a gente juntou um grupo de cada especificidade, porque eu não posso falar por todas as pessoas com deficiência, eu não posso falar por todas as pessoas autistas, eu não posso falar por todas as pessoas negras e mulheres do Brasil. Não tem como, né? Eu posso
trazer aqui dados, eu posso falar sobre o trabalho que a Abraça está fazendo, mas dentro do nosso grupo mesmo, somos todos diferentes, mesmo tendo a mesma deficiência. Às vezes a gente coloca lá, né, uma acessibilidade para um e não é para outro, como, por exemplo, tem gente que entende melhor se você colocar por escrito, outro já vai precisar de um áudio, mas aí o áudio já desregula o outro, então vamos traduzir esse áudio. Então, participar, por exemplo, de um grupo de pessoas com deficiência tem que colocar acessibilidade para todo mundo, né? Então, dentro do SUS, a gente ainda vê essa dificuldade, porque os profissionais ainda estão muito focados nessa questão, né, médica, né, que é onde olha como cura, eu tenho que achar cura para o que não é doença. Então, quando foca na cura, você não foca em dar qualidade de vida para essa parcela da sociedade. Então, quando você não foca em dar qualidade de vida, para que essa pessoa tenha uma vida, né, com menos estímulos, com menos preconceito, você está focado em uma coisa que não vai conseguir, né, se chegar, né, a esse objetivo, e o objetivo que nós precisamos, que é as terapias, um atendimento humanizado, né, não nos colocar como segunda opção, não, vamos ouvir o médico tal, mas só o médico tem que falar. Não, o médico, ele é muito importante, como eu falei, o médico, o cientista, mas nós estamos juntos nesse debate? Nós estamos, né, participando? Vamos trazer aqui, como por exemplo, vamos falar sobre o dia do TEA, mas aí vem aqui pessoas falar que não é autista, que não participa das lutas, que não coloca a cara a tapa para lutar por política pública. É muito fácil colocar aqui e trazer. Vai ter uma galera, se você procurar na rede social, que vai falar. Mas quem vive isso? Quem de fato usa o SUS? Porque uma coisa é você não usar o SUS e você falar que defende o SUS. Outra coisa é você defender o SUS e você usá-lo e você ter que lutar para que ele melhore cada dia mais, porque você está vendo ali, né, não só com a tua experiência, mas com a experiência de outras pessoas ao teu redor, que não existe esse acesso, né? Não existe essa capacitação. Existem muitos profissionais que se esforçam, mas ainda, eu acho que ainda é 99%, assim, 1% dos profissionais ainda tem um olhar humanizado, mas 99,9% ainda é muito complicado o diálogo, e quando um autista quer trazer ou quer, né, falar sobre, principalmente na rede social, as pessoas lincham de todas as formas e é bem complicado, porque o autismo e a capacitação dessa pauta do autismo virou mercadoria, como eu falei, né? Assim como você colocar só a medicação que dá lucro, falar sobre autismo hoje em dia não é só para informar, as pessoas querem lucrar em cima disso, enquanto muitos lucros, outros estão morrendo não só por não ter terapia, mas sem acesso à alimentação, sem acesso a essas medicações que muitas vezes faltam no SUS, né? Então a gente precisa pensar na política pública, como você falou no início, né? A gente precisa pensar na saúde, na educação, na alimentação como um todo, porque para a gente se viver, se você não tiver saúde e alimentação, não adianta ter o resto, porque o resto, ele não vai funcionar se você não estiver bem de saúde e de alimentação. Sem comida na mesa não se aprende, não se vive. Gabriela Pereira também comentou a importância de pesquisas na área para se avançar nas políticas públicas. De antemão, para a gente fazer qualquer tipo de política pública, a gente precisa ter dados e estatísticas, então a gente precisa fazer pesquisa, né? Então o SUS tem que fazer uma pesquisa disso, né, tanto a nível SUS, a nível particular, porque muitos desses autistas estão fechando diagnóstico particular, advindo de profissionais que colocam um valor social, ou às vezes coloca ali uma cota de não pagamento, né? Aquela pessoa não precisa pagar para ter, mas ela só vai ter aquele atendimento psiquiátrico para fechar o diagnóstico, mas e depois? Não vai ter o tratamento terapêutico, muitas das vezes não consegue voltar com aquele profissional sempre para ajustar as medicações, porque, infelizmente, muitas pessoas que fecham o diagnóstico tardio, elas precisam ter um ajuste das medicações, e essa medicação, gente, ela só vai conseguir funcionar se a gente tiver o acesso terapêutico, se a gente tiver comida na mesa, se a gente tiver, sabe, uma sociedade menos excludente. Porque não adianta você medicalizar, porque se você só medica e aquela pessoa não tem que comer, ela vai escolher o quê? Ela vai escolher a medicação ou ter comida na mesa? Para comprar, ela vai comprar comida. Gabriela é psicopedagoga e pesquisadora popular. Ela destacou o trabalho da Associação Abraça e a importância dos saberes populares. Bom, como eu falei lá no início, eu estou aqui hoje representando a Associação Abraça, que é uma associação que nasceu lá atrás,
né? Já que aí começou a fazer todo esse trabalho, né, voltado para os autistas, para colocar o autista em evidência. Então, hoje toda a diretoria, né, dela é formada por autistas, né? Então, eu acho que é isso, é um trabalho que a gente vai ter que fazer coletivo, e isso não é um trabalho só do SUS, isso é um trabalho também jornalístico, porque a gente precisa que essas informações cheguem, né? É um trabalho social como sociedade. Então, por que eu sou pesquisadora popular? E eu gosto muito de falar isso, porque eu, como uma pessoa de descendência afro-indígena, a gente sabe que muitos dos nossos conhecimentos, da nossa ancestralidade, é boca a boca, sempre foi boca a boca, né? O campo acadêmico, ele não tem que estar distante da pesquisa popular e vice-versa. Por quê? Porque ambos se complementam, né? Quando uma pessoa fica só fechada na academia e ela não vem vivenciar com a gente, com a comunidade autista, com as pessoas que estão vivenciando isso, a função dela, ela fica 50%. E aí, quando a pessoa que é uma pesquisadora popular não vai para a academia, não ocupa esse espaço, a função dela também acaba sendo 50%, porque junto se torna 100%. Todo espaço é importante, inclusive este aqui que estamos. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Novos programas são lançados toda semana. Confira todas as edições do podcast no brasildefato.com.br. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Cansaço para falar? Jamais. Não cansamos nunca de dizer que é um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. Já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? Isso é simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você fica sempre bem informado e informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Que tal adentrar um olhar sobre Clarice Lispector como talvez você nunca tenha visto? Cartas trocadas com irmãs e amigos revelam uma Clarice alegre e cuidadosa e por vezes aborrecida com a crítica. Apesar de dizer que não ligava para as opiniões sobre sua obra, suas cartas podem indicar outra história. A análise está na dissertação de Rayana Voltan, defendida na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. O título é Não se pode andar nu, frase retirada do livro Água Viva. A pesquisa mergulha em 3 grupos de cartas. São as pessoais, as trocadas com editores e tradutores e as que têm um tom ficcional exagerado. Essas últimas são classificadas como camp, conceito de Susan Sontag. Outro eixo do estudo é a pose, como escritores se apresentam publicamente para afirmar seu projeto artístico. Clarice, por exemplo, quase nunca aparece sorrindo em fotos. Segundo a escritora Lígia Fagundes Telles, ela dizia: homens não respeitam mulheres que riem. A dissertação mostra também como Clarice usava diferentes máscaras ao se comunicar. Um exemplo é a resposta que deu ao crítico Álvaro Lins, que a comparava com Virginia Woolf. Ela nega ter lido a autora britânica, uma forma de se defender da crítica. A pesquisa é destaque do episódio 196 do programa Aqui Tem Ciência, da rádio UFMG Educativa. E para quem quiser ouvir, é bem fácil de encontrar. Basta procurar o Aqui Tem Ciência no Spotify e no Amazon Music.
A edição do Bem Viver dessa segunda-feira fica por aqui. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site brasildefato.com.br. O programa vai ao ar também em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.